Bom dia, bom dia, família de fé, povo amado de Deus, povo amado da Virgem Maria. Seja bem-vindo nesta manhã maravilhosa, segunda-feira. Meu Deus, mais uma semana em que o nosso Deus poderoso, maravilhoso, misericordioso, inaugura um novo tempo para nós, né? Bendito seja o Senhor que nos proporciona tudo isso. Bendito seja a graça de Deus que nos envolve a cada dia, a cada manhã. Amém? Sejam bem-vindos. Que o Senhor Jesus alimente vocês neste dia de hoje com a esperança. Que nós sejamos um povo forte, cheios de esperança, que as coisas à nossa volta, que tem nos perturbado, que as coisas à nossa volta, né? Que tem até mesmo tirado de nós a fé, pela graça, pela oportunidade de ter Jesus, nós sejamos hoje fortalecidos. Bom dia, seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, nesta manhã de oração, nesses minutos em que nós vamos nos encontrar, mas antes de tudo, encontrar com o nosso Senhor, amém? Seja bem-vindo com a sua família, seja bem-vindo com as suas lutas, seja bem-vindo com a sua casa, seja bem-vindo a este momento de oração. Quem te acolhe não é só eu, mas é o próprio Deus que se alegra nesta manhã com o teu despertar para Ele, com o teu despertar para a fé. Amém? O Senhor fica feliz, o Senhor, né, se enche de júbilo também com a sua vida, com aquilo que hoje você quer viver ao lado dele. Bom dia, que o teu coração hoje esteja todo envolvido na graça e na esperança. Hoje a palavra que Deus colocava no meu coração, desde a hora que eu acordei, né, que eu sentia Deus falando mesmo comigo, é a palavra esperança. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero dividir isso com você. Por mais que talvez hoje as coisas aí estejam um pouco diferentes, mas Deus tem algo que é certo para você. Se tem uma coisa que nós podemos acreditar, é que Deus é aquele que está conosco. E isso nós devemos acreditar. Isso nós devemos esperar. Deus está conosco. Então tenha esperança no seu casamento, tenha esperança com seus filhos, tenha esperança com você no seu trabalho, tenha esperança que dias melhores virão, tenha esperança no Brasil, tenha esperança que Deus está cuidando de tudo e que por mais que você ache assim, meu Deus, não tem mais o que fazer, Deus sempre vai resolver para você. Se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é cuidar de nós. Então deixe o seu coração hoje ser visitado por este dom, por esta virtude chamada esperança. Amém? Glória a Deus. Eu ouvi um aleluia nesta manhã aí, gente. Bendito seja o Senhor que nos reúne, bendito seja o Senhor que nos aproxima dele a cada vez mais. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a enviar essa oração para mais pessoas. Nós estamos aí tentando ver o que faz com esse Instagram, né, que está aí aos poucos migrando algumas coisas e limitando a gente algumas coisas. Semana passada eu não consegui postar a oração da manhã, tentei ir lá, tentei salvar, tentei enviar para vocês durante todo o dia e não consegui. Eu não sei como se dará hoje. Então, se você puder, mande para alguém para que as pessoas possam assistir ao vivo. Se não deu para assistir, se não der para assistir depois, pelo menos ela assistiu ao vivo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor que nos reúne. Gente, então hoje queria convidar você mais uma vez, né, a permanecer firme nesse dom, nessa graça, nessa virtude da esperança. Amém? Eu não sei como você chegou nesta oração da manhã. Eu não sei como se encontra o seu coração. Eu não sei o que você trouxe aí dentro de você, nos seus pensamentos principalmente. Mas Deus sabe. E por saber de tudo de você, por acompanhar as suas lutas, Deus está dizendo para você, tenha esperança. Tenha esperança, porque Ele pode mudar todas as coisas. Se tem alguém que pode mudar mesmo, esse alguém é nosso Senhor. Enquanto o povo de Deus vivia num tempo de muitos conflitos, de muita perseguição,
O povo de Deus vivia num contexto vamos dizer assim, de opressão sobre os soldados romanos, sobre até mesmo os fariseus. Deus envia Jesus Cristo para dizer para aquele povo: eu sou o Deus que liberta, eu sou o Deus que ampara, eu sou o Deus que faz nova todas as coisas. Então, eu não sei o que você trouxe. O que eu percebo neste momento, nesse movimento de oração já, é que Deus não quer te deixar abandonado. Deus, minuto nenhum, te deixará à beira do caminho, como vem dizer para nós hoje no Evangelho. Deus sempre vai te trazer para frente, Deus sempre vai te trazer para perto dele. Deus sempre vai fazer um movimento que talvez você está no meio de tantos problemas que você não vai perceber, mas Deus está o tempo todo movimentando para que você venha até Ele e para que você tenha vida. E tenha uma vida em abundância. Por mais que às vezes você ache que não, meu Deus, eu estou abandonada por Deus, Deus não está vendo as minhas lutas, Deus não está vendo o contexto da minha família, Deus não está vendo o meu interior. Olha como eu estou sofrendo, olha como as coisas têm acontecido contrárias aos meus sonhos, aos meus projetos. Meu irmão, minha irmã, hoje eu quero que você saia dessa condição de pensamento e de sentimento. Mas eu quero que você entre numa dimensão de fé. Eu preciso que hoje você dê esse passo. Eu preciso que hoje você saia dessa zona de conforto e vá até Jesus, porque Ele também tem ido até você. Jesus tem ido até a tua realidade. Jesus tem ido até o teu interior. Jesus tem ido até os teus conflitos. Jesus tem ido até os teus questionamentos. E Jesus tem te amparado. Você poderia estar pior hoje. Você poderia estar numa condição bem pior. Mas eis que Ele vem te cercando. Eis que Ele vem te amparando. Eis que Ele vem dizendo para você: eu sou teu Deus e eu nunca te deixarei. Eu nunca te deixei e nunca te deixarei. Toma posse disso hoje, meu irmão, minha irmã. Assuma isso hoje para a tua vida. Creia nisso. Tenha esperança. Jesus está comigo, né? Declare isso para você mesma. Faça um movimento de oração de fé. Faça um movimento de oração de quem já profetiza sobre o seu dia, dizendo isso, né? O meu Deus é aquele que vê todas as coisas. O meu Deus é aquele que me ampara em todas as coisas. O meu Deus é aquele que me dá sabedoria. O meu Deus é aquele que me dá discernimento. Eu não estou só. Declare isso aí, mediante a situação que você está, mediante até mesmo o que você levantou hoje, tão preocupada, tão tensa, né? Preocupada com a sua saúde, preocupado com as coisas que estão acontecendo na sua família, preocupado com as coisas que estão acontecendo no banco, preocupado com as coisas que estão acontecendo no teu trabalho. Declare isso. Deus está me vendo, Deus está me ouvindo, Deus está dentro do que eu estou hoje lutando. Deus não está me deixando lutar sozinha, Ele vem lutar comigo. Declare isso, levanta a sua mão como uma mulher, um homem de fé e já começa a declarar: eu tenho a companhia do grande eu sou, eu tenho a companhia do grande Senhor do universo, aquele que criou todas as coisas. Ele hoje vem lutar comigo, Ele hoje vem romper e vencer comigo neste dia, amém? Declare isso, declare a companhia de Deus, declare o poder de Deus, declare o movimento de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, já começa a fazer esse movimento de quem acredita. Já começa a trazer uma atmosfera de fé para a sua realidade. Já começa trazendo esse agir de Deus para a sua casa, para o seu coração, para os seus pensamentos, para os seus ouvidos. Já começa trazendo tudo isso para você. Amém? Amém? Cheios de esperança. Vamos começar essa semana? Vamos, declarando isso, né? Eu tenho esperança em Deus. Ele tudo pode. Amém? Aleluia. Glória a Deus, gente. Amém. Vamos então hoje meditar a palavra de Deus, Evangelho de São Lucas, né? Hoje no capítulo 18. Este evangelho poderoso. Este evangelho que vem falar para nós de Jesus que está indo, mas ao ir para Jerusalém, ele também vê o povo. Jesus não é indiferente ao sofrimento, Jesus não é indiferente àqueles que chama. Então, se você chama Jesus, ele com certeza está te ouvindo. Amém?
Aleluia, gente. Glória a Deus. Vamos dar início então à nossa oração. Vamos pedir o Espírito Santo. Vamos clamar por essa força do alto, por este poder de Deus que atua dentro de nós, pelo nosso batismo. Vamos? Vamos, todo mundo preparado aí? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo de Deus, nós queremos e desejamos a tua manifestação, a tua presença em nossas vidas. Vinde, Espírito Santo de Deus, soprar o sopro de Deus, o hálito de Deus, o que está em Deus em nós. Vem, Espírito Santo, como fostes na vida de Adão, como fostes na vida de Eva, no princípio, no início de tudo, quando eles eram apenas o pó, quando Deus os criou apenas no barro. O Senhor, Espírito Santo, foi aquele sopro que trouxe vida. Espírito Santo, venha trazer vida para todos aqueles que estão desanimados, para todos aqueles que estão sem coragem, para todos aqueles que estão sem disposição. Espírito Santo, vem. Nós te convidamos, tu és bem-vindo, Espírito Santo. O Senhor não é um intruso, mas o Senhor é um querido por nós. Nós te queremos, Espírito Santo. A família de fé te chama. Vem, Espírito Santo. Sopra em nós o hálito da vida, o hálito da esperança, o hálito do fogo, da chama, o hálito da disposição. Vem, Espírito Santo de Deus, trazendo inteligência, criatividade, trazendo um despertar, Espírito Santo, para aqueles que estão dormindo na fé. Para aqueles que estão dormindo, Espírito Santo, naquilo que Deus hoje tanto tem pedido. Espírito Santo, bota-nos de pé nesta manhã, coloca-nos, Espírito Santo, de pé na fé viva, numa fé expectante. Espírito Santo, coloca em nossos corações expectativas para aquilo que Deus vai fazer em nós neste dia de hoje. Tira de nós, Espírito Santo, tudo aquilo que ofusca a nossa visão. Tira de nós as escamas, tira de nós as cortinas. Espírito Santo, dai-nos uma visão profética de quem Deus é, do que Deus é capaz de fazer. Revela-nos, Espírito Santo, a vida que Deus tem para mim e não a vida que eu quero ter. Ajuda-me, Espírito Santo, a entrar no mistério de viver o que Deus quer para mim e não o que eu quero. Espírito Santo de Deus, vinde em auxílio a todo o povo que reza comigo nesta manhã, a viver os projetos, os planos, aquilo que Deus tem para mim e não o que eu já quero que Deus faça. Deus não é o meu servo, sou eu que sou a serva do Senhor e preciso viver o faça-se em mim segundo a tua palavra. Vem cumprir esta palavra no coração, na vida de todos aqueles que oram comigo nesta manhã, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem agora sobre as casas, sobre os quartos. Vem, Espírito Santo, agora sobre os carros das pessoas que estão indo trabalhar, ouvindo esta oração. Vem, Espírito Santo, na vida daqueles que estão tomando café, naqueles que estão preparando o café. Vem, Espírito Santo de Deus, como este cheiro do café entrando na alma desses meus irmãos. Dai-nos essa graça, em nome de Jesus. Amém. A palavra que o Senhor coloca no meu coração é: o Espírito Santo está entrando em casas como o cheiro de um café coado entra na nossa casa. O Espírito Santo está entrando, até mesmo para aqueles que estão dormindo, até mesmo para aqueles que ainda não se despertaram. O cheiro do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, você que está invocando o Espírito Santo na cozinha, na sala da tua casa. O Espírito Santo, ele está entrando nos cômodos. Eu queria que você acreditasse nisso. Eu queria que você cresce nisso. Porque Deus está fazendo na sua família. Deus está fazendo na sua casa agora. O cheiro do Espírito Santo, o cheiro do céu, o cheiro das coisas do alto estão entrando dentro da tua casa. A tua casa está sendo tomada
pela presença do Espírito Santo. Creia nisso, declare isso. A minha casa está sendo tomada pela presença do Espírito Santo. Deus está falando com você. Deus está se manifestando na sua vida agora. Você que estava rezando por alguém que estava dormindo. Você que chegou a levantar a sua mão e dizendo: o Espírito Santo vai lá na mente, no coração dessa pessoa. Eu quero declarar, a tua oração foi atendida. Deus está vendo aqueles que você está intercedendo. E a presença dele está indo lá. A presença do Espírito Santo está indo lá. Creia, a tua oração foi ouvida nesta manhã pelo Senhor, amém? Glória a Deus, eu creio, eu espero, porque o nosso Deus é um Deus fiel para cumprir tudo aquilo que nos promete. Tome a sua palavra comigo, Evangelho de São Lucas, capítulo 18, dos versículos de 35 a 43. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou: o que está acontecendo? Disseram-lhe que Jesus, Nazareno, estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam à frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, essa palavra, este Evangelho de São Lucas, que também é citado lá no Evangelho de São Marcos, é a mesma cena, vamos dizer assim. No Evangelho de São Marcos, este Evangelho dá um nome a este cego, o cego Bartimeu. Já no Evangelho de São Lucas, ele apenas conta o fato, mas não fala o nome da pessoa. Nós podemos entender que Jesus estava então seguindo no Evangelho de São Lucas, capítulo 18. Jesus então estava subindo, indo em direção a Jerusalém. Quando ele passa perto de Jericó, ele vê então este cego. E aí amanhã nós vamos ver o Evangelho de Bartimeu. Nós vamos ver também, se não me engano, amanhã nós vamos ver sobre Zaqueu, que está em cima de uma árvore para ver Jesus. Jesus não vai sozinho para Jerusalém. Há uma multidão que acompanha ele. Há um povo que quer seguir os passos de Jesus, quer seguir o que Jesus vai fazer, quer aprender com Jesus. E no meio deste caminho, então aparece então o cego. Um homem que via antes e que por algum motivo parou de ver. Nós sabemos que no Antigo Testamento, tudo aquilo que a pessoa experimenta de enfermidade, de sofrimento, de, vamos dizer assim, de falência, as pessoas diziam que isso daí era o castigo de Deus. No Antigo Testamento, as pessoas não viam que Deus era misericórdia, mas via somente que Deus era aquele Deus que era justo. Então, se a pessoa pecou, a pessoa tinha que pagar, e muitas das vezes, dependendo do pecado que aquela pessoa tinha, era uma doença, era uma enfermidade grave, era algum tipo de humilhação. Então, a pessoa passava por isso publicamente. Então, quem era doente, quem tinha uma lepra, quem era cego, quem tinha alguma doença física, era excluída da sociedade. Então aquela pessoa era tida como uma pessoa que não tinha comunhão com Deus. Então ela não se socializava. Era uma pessoa que, além de sofrer,
além de sofrer algum tipo de dor, algum tipo de causa na alma ou no corpo, tinha que ficar sozinha. Gente, que tempos, hein? E a gente às vezes olha e fala para nós, né? Nossa, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito difícil, é um tempo muito ruim. Pois é, mas o povo de Deus já passou por tempos muito mais difíceis. Muito mais. Olha esse contexto do evangelho de hoje. Então este homem era cego, mas ele não era um cego de nascença. Ele foi uma pessoa que se tornou cego. Consequentemente, a sociedade já havia rotulado ele como um homem pecador que Deus havia castigado. Então ele já tinha esse rótulo. Ele é cego porque ele fez algo errado e Deus deu um castigo. Deus deu um castigo dele ser cego. Então este homem vivia às margens das estradas, pedindo esmola, pedindo ajuda. De alguma forma ele sempre esperava que alguém pudesse ajudar ele. E aí então ele começa a ver um movimento de pessoas passando, porque ele já não enxerga, mas ele percebe o movimento, né? Ele percebe os passos, as pessoas passando, pá, 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 pá. E aí ele fala o quê? Peraí, tá acontecendo alguma coisa diferente do dia a dia. Então ele percebe que algo novo estava acontecendo ali, que não era algo comum. E aí ele pergunta, o que tá pegando? Jesus. Veja, ele não via, mas ele já tinha ouvido. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês que estão me ouvindo. Porque a fé, crer, nem sempre eu preciso ver, mas aquilo que eu escuto me traz por dentro a certeza de que algo novo pode acontecer. A cura que eu espero, o milagre que eu espero, algo que eu estou numa expectativa que aconteça e durante muito tempo não aconteceu. Então a fé nem sempre é pelo que eu vejo, mas na maioria das vezes é naquilo que eu escuto. Porque a fé ela entra dentro. A fé ela não é algo que eu consigo ver com os meus olhos, porque como diz São Paulo na carta aos Hebreus, eu acredito naquilo que ainda não vejo e que Deus pode fazer. É uma expectativa em Deus e Deus realiza. É poderoso demais isso. E veja então que este homem já tinha ouvido falar de Jesus. Então ele sabia que Jesus realizava milagres. Ele sabia que Jesus trazia uma palavra de esperança. Ele sabia que Jesus anunciava o reino de Deus. Ele sabia que onde Jesus ia, alguma coisa acontecia. Jesus não era um homem que simplesmente chegava no lugar e deixava o lugar do mesmo jeito, não. Jesus mudava a atmosfera espiritual e humana de onde ele pisava. Aonde Jesus chegava, ele trazia diferenças, ele trazia transformação. Então Jesus não era um homem comum, Jesus era um homem que trazia a graça. Jesus era um homem que trazia o milagre. Jesus era um homem que trazia a cura, a libertação. Isso já chegou no ouvido do cego. Então ele entendeu o quê? Peraí, alguma coisa então vai acontecer comigo. Então ele pensa, né? Eu tô aqui à beira da estrada, eu preciso fazer algo. Quantas vezes nós temos uma atitude semelhante ao deste cego? Está acontecendo um monte de coisa à nossa volta, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida interior, na nossa saúde, na educação dos nossos filhos, no relacionamento conjugal, com algum amigo nosso. E como que a gente fica? Meu Deus, eu tô à margem. Tem coisa que eu não dou conta de fazer. Tem coisa que não cabe a mim fazer. E o que a gente vai fazer? A gente vai rezar. O Espírito Santo nos provoca o quê? Reza por essa pessoa. Coloca essa pessoa diante de Deus. Porque Deus vai fazer. Não é assim que a gente faz, gente? Não é assim? A gente é provocado pelo Espírito Santo de Deus a fazer alguma coisa. E às vezes não é fazer alguma coisa física, material, mas é orar por alguma coisa, orar por alguém. Então este homem começa então a falar, ele começa a gritar. A palavra de Deus diz que ele grita. Ele grita. E o grito dele incomoda. E eu digo, a oração muitas das vezes incomoda. Você já foi perseguido na sua casa porque você está rezando? Você já foi perseguido na tua casa porque às vezes você está indo num grupo de oração, porque às vezes você está fazendo um propósito? Você já foi criticada na tua casa porque você fez jejum? Ah, mas para com essa bobeira. Come um doce aqui comigo, come uma carne aqui comigo, bebe um refrigerante aqui comigo. Você já foi perseguida assim? Pois é. Pois é. Isso é bíblico, tá? Então, tá tudo certo. Se você foi, tá tudo sob controle. Veja que este homem não parou.
O bonito é isso. Este homem não para. Ele é perseguido pelas pessoas que estão à volta dele. Cala tua boca, para de gritar. Você não tá vendo que você tá incomodando as pessoas? Você incomoda. Se você jejua e tem alguém perto de você que não consegue jejuar, você incomoda essa pessoa. Porque ela não quer jejuar, mas ela também não quer que você jejua. Você acorda de madrugada para orar? Você faz um propósito de oração de acordar mais cedo? E aí alguém fala, pra que isso? Não sei pra que acordar cedo? Não sei pra que rezar tanto desse jeito? Pois é. Tem gente que tem tanta preguiça, tem tanta indisposição de receber a graça, que quer que você pare também. Por isso, meu querido, seja perseverante como este cego. Não pare. Eu não quero que você brigue na sua casa, mas eu quero que você tenha um propósito de chegar aonde Deus está pedindo para você ir. Que você chegue aonde você precisa. Se a pessoa não quer te acompanhar, vá você. Se a pessoa não quer rezar, reze você. Se faça hoje como este homem, perseverante, sem briga. Veja que ele não bateu boca com ninguém. É bonito isso, né? É bonito a gente entrar na palavra, porque a palavra nos instrui. Você pode repetir isso? A palavra de Deus me instrui. A palavra de Deus me direciona. A palavra de Deus me endireita. Porque foi isso que esse homem fez. Enquanto o povo falava para ele, cala tua boca, fica quieto, você tá incomodando, teu grito me irrita. Esse grito teu, o cego não vê, mas grita que é uma beleza. Seja como ele. Não perca tempo discutindo. Faça. Ore, reza, chame a atenção de Jesus. Este homem fez isso. Este homem não bateu boca com ninguém. Esse homem falou assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem não tá vendo sou eu. Vocês estão tudo enxergando, e eu tô cego. Então deixa eu correr atrás do meu milagre. Não, ele não se justificou. Ele não ficou justificando. Este homem não ficou procurando alguém que pudesse amparar ele. Não. Sabe por quê? Porque quem nos justifica é o próprio Espírito. Quem te justifica é o próprio Deus. Você não tem que ficar dando satisfação. O que você precisa é se posicionar como este cego. E veja que quando ele começou, insistiu, continuou, permaneceu, ninguém tirou ele dali. O próprio Jesus disse, traga aquele homem. A palavra de Deus diz que Jesus pediu para trazer ele até Jesus Cristo. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus não foi lá? Porque Jesus podia ter chegado perto dele. Não é, gente? Jesus tem uma perna saudável, né? Jesus se locomovia, que era uma beleza. Jesus não podia fazer isso? Sim. Só que este homem estava à margem, separado, longe da sociedade. Porque era um homem cego. Jesus quis dizer que não é porque uma pessoa tem uma enfermidade que ela tem que ficar excluída. Pelo contrário. Aí sim ela tem que vir para o meio. Olha o ato que Jesus ensina a mim e a você. Ele pede, traz ele. Então alguém foi até aquele cego, segurou no braço dele, ajudou ele a ficar de pé e conduziu ele até Jesus. Veja que a nossa missão de saudáveis, de povo bom, é isso, é conduzir pessoas que estão cegas e enfermas até Jesus. Como que eu faço isso? Sendo direcionada pelo próprio Cristo. Ninguém foi lá e fez isso sem antes Jesus pedir. Veja que Jesus dá a direção, Jesus dá o comando, Jesus dá a estratégia, Jesus fala o que precisa ser feito. Jesus traz então, através de outras pessoas, este homem para o meio. E ali no meio, ele pergunta para este homem, o que você quer que eu faça? Gente, esse homem podia falar assim, Jesus, eu quero dinheiro. Jesus, sabe o que eu quero? Eu quero que você taca fogo na cabeça desse povo, tudo que me humilhou. Jesus, sabe o que eu quero que você faça? Que eu quero, Jesus, que você... Olha, Jesus, eu queria que você me desse muita comida, porque eu tô com muita fome. Esse homem não podia fazer isso, gente. Ele não podia fazer isso. Porque, presta atenção, ele podia pedir qualquer coisa. Mas ele fala para Jesus,
o que mais incomoda ele. Jesus, eu quero ver de novo. Porque há um tempo eu via e hoje eu não vejo mais. Jesus, eu quero ter essa graça de ser essa pessoa que Deus criou. Veja, este homem foi saudável desde quando ele foi criado. E de repente, por alguma fatalidade, ele se tornou cego. Ele pede, eu quero ser o que Deus me criou para ser. E Jesus fala para ele o quê? Vê de novo. Pode enxergar, a tua fé te salvou, tua fé te deu essa graça. Muitas das vezes é isso que a gente precisa experimentar com Jesus. Várias etapas para chegar aonde a gente precisa chegar. E aqui este homem viveu um processo. Ele viveu um processo de humilhação. Ele viveu um processo de ser excluído. Ele viveu um processo de ser julgado pelas pessoas. As pessoas julgaram ele. Mas a partir daquele dia, a partir daquele momento, a partir daquele instante em que Deus o viu, ele se tornou o homem que foi curado por Jesus. Ele se tornou o homem que voltou para a sociedade. Ele se tornou um homem que poderia conviver com as pessoas. Ele se tornou um homem que foi visto pelo próprio Deus. Foi colocado no meio. Veja que, às vezes, o processo de purificação, o processo que a gente precisa viver, a gente não quer. A gente quer tudo de uma vez. Jesus, tá bom, eu errei, me perdoa, Jesus perdoa, então vamos que vamos. Não, existe um processo. Existe um processo, existe um caminho que a gente precisa percorrer para que na hora que Deus falar, agora é a hora da honra, a gente aproveite tudo isso. Veja que quando nós pegamos a vida de Zacarias, né? Tô passando um tempo aí, né, gente? Rapidinho. Quando a gente vê a vida de Zacarias, quando o anjo fala com ele, Zacarias, esposo de Isabel, quando o anjo fala com ele e ele não acredita, ele precisa entrar num processo de silêncio. Você falou bobeira, filho. Então agora é hora de você ficar quieto. Você duvidou de Deus. Então agora é hora de você ver com os teus olhos o que Deus é capaz de fazer. Deus então dá um período para ele de 9 meses, onde ele só tem que ficar quietinho. Porque muitas das vezes, no processo, quem fala muito atrapalha. Existem tempos na nossa vida que a gente precisa ficar quieto. E aí Deus te dá certas provas que você fica tão abalado, mas tão abalado, que você não tem força nem para falar. E eu queria te dizer algo sobre isso. Porque o Senhor incomoda meu coração nesta manhã para falar sobre isso. Que existem pessoas assim. Eu não vou falar mais nada, eu vou ficar quieta, porque tudo que eu falo, as pessoas interpretam errado, tudo que eu falo, parece que eu falo na hora errada, eu não estou tendo sabedoria. Pois é. Deus está dando esse mover no teu coração de silenciar, porque o processo que Ele quer te conduzir é para que você veja. Você não tem que falar nada. Você precisa simplesmente ver. A hora que você vai falar vai ser a hora que Deus vai abrir os teus lábios. E assim como Zacarias, ele proclamou um louvor a Deus. Está lá no Evangelho de São Lucas. Depois você pode ver. E assim, você precisa às vezes entender que esse processo de silêncio que Deus te coloca é para que você contemple o milagre. O milagre que Zacarias contemplou foi o nascimento do seu filho João Batista. Talvez você precise silenciar agora, porque você tem falado muita bobeira. Você tem falado coisas desnecessárias. Você não tem edificado nem a sua vida e nem a vida de ninguém com as suas palavras. E Deus está te colocando no silêncio, porque o milagre, o propósito seu precisa ser de contemplação e não de falação. Para de falar um pouco. Silencia. Porque Deus quer te conduzir a contemplar o milagre e não a ficar falando. Por isso, um período aí que Zacarias viveu de silêncio foi para purificar, porque Zacarias, de boca aberta, não ia viver bem o propósito. Zacarias, de boca aberta, não ia viver bem o propósito. Então, por isso, Deus permitiu que ele ficasse mudo, para ele não atrapalhar
todo o processo, né? Então, abra o seu coração. Eu creio que Deus entregou essa palavra para algumas pessoas aqui. Deus não ia inspirar esse mover agora, no final deste evangelho, à toa. Deus está falando com muitas pessoas aqui, amém? E que você tenha esse discernimento, que você tenha essa sensibilidade de acolher o mover de Deus. Não se revolte, mas acolha, porque Deus está te conduzindo. Amém? Deus está te conduzindo. Não é castigo, não é Deus te colocando né, de qualquer jeito. Não, Deus está te formando, porque Deus não te quer para trás. Amém? Glória a Deus. Povo de Deus, um beijo. Eu não posso deixar também de mostrar para vocês, né, o nosso direcionamento espiritual 2023. Você que ainda não adquiriu, dá tempo, Loja Caná, @LojaCaná. Gente, vem conhecer essa bênção que tem ajudado tantas pessoas. Ajudou tanta gente em 2022, né? E eu tenho certeza que ajudará também em 2023. Lembrando, o pessoal tá me perguntando, Danusa, nós vamos fazer consagração no ano de 2023? Sim. Nós vamos fazer o jejum de Daniel, nós vamos fazer a novena de Natal e nós vamos fazer também uma preparação ao Espírito Santo ainda em dezembro, tá bom? A preparação, nós vamos usar tudo que está no direcionamento espiritual 2022. Então, se você já tem, você vai pegar ele e nós vamos usá-lo para preparar tudo isso, tá bom? Então, se você ainda não tem, se você ainda não adquiriu, dá tempo, é só você entrar em contato, @LojaCaná, adquira o seu, compre de presente para alguém, dê de presente, edifique a vida de alguém. Se você quiser também pegar para você revender na sua cidade, se você souber de pessoas que vão querer adquirir, reúna aí, paga um frete só e distribui para este povo, vende aí para este povo. Vamos fazer o que é o bom, fazer o que é o bem, quero dizer, né? Para as pessoas, né? Levar o bem para as pessoas. E o direcionamento espiritual é esse algo maravilhoso que Deus está nos dando. Gente, bom dia. Que Deus abençoe. Com Jesus, Maria e José.